Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós damos continuidade à nossa análise do livro Uma História da Filosofia do Frederick Copleston, onde nós analisaremos a Grécia, Roma e a filosofia medieval. E esse é o primeiro volume da série de vários volumes que o Frederick Copleston escreveu tratando sobre a história da filosofia. E nós já falamos dos filósofos anteriores a Sócrates, alguns deles muito conhecidos, né, como Tales de Mileto, Pitágoras, e estamos agora no capítulo 6 desse livro que trata de Zenão de Eleia. O título é A Dialética de Zenão. Então aqui nós vamos dar continuidade ao que nós verificamos nos filósofos anteriores. Eles estavam tentando projetar, tentando apresentar um conceito de que seria essencial para compreender o universo. Alguns diziam que o universo era formado por água, outros diziam que o universo era formado pelo ar, outros diziam que seria uma constante mudança e dentre outras questões. Então esses filósofos estavam preocupados em tentar entender o universo, o mundo que o cercava e tentar apresentar de forma racional uma resposta para isso. Zenão de Eleia, que é o pensador, o filósofo desse capítulo, ele nasceu por volta de 480 a.C. e ele era um discípulo de Parmênides. Então ele vai dar continuidade às várias ideias que o próprio Parmênides apresentou. Quais eram essas ideias? Parmênides ele combatia a ideia do pluralismo, que é acreditar que existem vários seres, várias coisas como elas são, e ele também dizia que a mudança, né, o movimento, isso era uma ilusão. Na verdade, as coisas são todas imóveis e todas estáticas, né, no caso, e são tudo, na verdade, uma única coisa. E ao contrário de outros pensadores anteriores que defendiam a ideia do pluralismo dos seres, que defendiam que as coisas não eram unas, mas que eram mutáveis, enfim. Então Zenão, o papel dele é defender as ideias de Parmênides contra, especialmente as ideias dos pitagóricos, né, que eram contrários a essa forma de pensar. E aqui, nesse capítulo, o Frederick Copleston vai apresentar vários detalhes de algumas proposições. Né? O Zenão de Eleia ele ficou conhecido como alguém altamente racional, que apresentava as proposições conhecidas como paradoxos, né? Onde ele apresenta ali a ideia e coloca essa ideia dentro do mais absurdo possível para que aquilo seja evidenciado, que aquele argumento não tem a lógica devida e não deveria ser aceito. Então aí, nesse capítulo, Copleston coloca as provas contra o pluralismo pitagórico e enumera então alguns argumentos que o Zenão de Eleia utiliza para defender as ideias do mestre dele. Então ele coloca que Pitágoras acreditava então que a realidade dentro do que é colocado é feita de unidades, né? Ou seja, com magnitude ou não. São várias unidades a própria realidade. E aí é colocado, se possui magnitude, tudo é grande. Agora, se ela não possui magnitude, tudo é infinitamente pequeno. Ou é tudo infinitamente pequeno, ou é tudo infinitamente grande, se ele acreditava que tudo era feito de unidades. Então, ou tem uma certa magnitude ou não, o próprio ser, a própria existência, a própria realidade. Se os pitagóricos então achavam que essa hipótese, né, concebida aqui pelo Zenão, como algo absurdo, né, e portanto eles reclamavam da forma, talvez, como o Zenão colocava essas ideias. Então, ao que parece, nesse período houve muitos debates filosóficos, né, talvez questões bem agressivas mesmo entre os próprios pensadores, porque fica evidenciado no próprio texto do Zenão a forma como ele tenta ao máximo apresentar suas ideias e contrapor aqueles que não concordavam com as ideias do seu mestre Parmênides, né? E aí, outra questão, os pitagóricos, ou aqueles que são contrários às ideias de Parmênides, diziam, né, que existiam muitas coisas, ou seja, várias unidades. E se existem essas muitas coisas, elas devem ser numeradas. Se existe, por exemplo, 3 canetas, você consegue numerar, 1, 2, 3. E agora, se essas coisas são infinitas, como propõe, ou seja, a própria proposta do Pitágoras é que existe várias unidades, mas essas unidades podem ser infinitas, como é que você vai conseguir numerar essas coisas? Porque aquilo que existe, aquilo que é o ser, pode ser numerado. Se não conseguir ser numerado, elas então inexistem.
porque é algo enumerado. Então é um absurdo dizer que existe uma pluralidade se você mesmo não tem a possibilidade de numerar isso, né? De fazer a contagem, no caso. Então é bem interessante isso, né? Porque a própria pluralidade seria infinita se você não consegue numerá-la até o final. E se ela é infinita, logo não existe pluralidade propriamente dita, porque a pluralidade ela tem a sua finalidade propriamente, ela finda, né? E porque ela pode ser contada, ela pode ser numerada quando se trata de pluralidade. Não há pluralidade se essa contagem era considerada infinita. Então é bem interessante esse tipo de coisa aqui, né? Ele coloca também os argumentos contra a doutrina pitagórica quanto à ideia do espaço. Parmênides ele negava que existia a ideia de espaço vazio, né? Porque existia essa ideia de que existe algo, né? Aquilo que existe, o ser, e existe também um espaço que seria o vazio, que não existia nada naquilo. Então essa dualidade, o Parmênides rejeitava esse tipo de ideia, porque o próprio Zenão coloca e defende também a ideia do mestre, né? Porque é absurdo dizer que existe um espaço onde não tem nada, né? Ou existe algo propriamente, pronto, as coisas existem, ou simplesmente o nada é nada. Se o nada não é nada, não existe espaço para dizer que aquilo não é nada. Então as coisas simplesmente existem, são, né? E não existe o nada porque ele é simplesmente nada. É bem interessante isso, né? Então, essa ideia do vácuo, né, que o Parmênides propõe aqui, ele não seria existente um certo vácuo de existência de ser propriamente. E aí existem, então, os argumentos em torno do movimento. E aqui, então, Zenão vai criticar essa ideia do movimento, porque para ele o movimento é impossível. Enquanto que os pitagóricos defendiam que as coisas mudavam, ou Heráclito dizia que as coisas mudavam com o passar do tempo e existia tudo em questão de movimento, o próprio Zenão falava que no final das contas as coisas não são móveis. Aí ele vai tratar sobre a questão do ponto, né? Por exemplo, ele coloca, se você quer atravessar uma pista de corrida e coloca um ponto determinado, você tem que atravessar um número infinito de pontos, porque para os pitagóricos o ponto ele era infinito. Então, se você tem um ponto colocado ali que você pode atravessar uma corrida, por exemplo, você teria que percorrer a distância no intervalo de tempo e seria um intervalo de tempo finito. Você não consegue correr naquela pista a partir daquele ponto dentro do intervalo que seria considerado infinito. Então, não tem como atravessar um ponto que é considerado infinito em um tempo que seja finito. Ou seja, se você quer percorrer um lugar, de um lugar até outro, você vai ter um tempo necessário para fazer esse percurso. Ou seja, o tempo ele é finito. E se esse ponto ele é infinito, não tem como. É impossível, você precisaria de tempo infinito para atravessar um ponto infinito e no fim das contas, se é infinito, não iria conseguir atravessar esse ponto. Então, todo movimento é impossível se os pontos são considerados infinitos na hipótese do Pitágoras. E também ele coloca aqui o exemplo da corrida, né, de Aquiles com a tartaruga, que o Aquiles, embora ele dê espaço, dê vantagem para a tartaruga, ele nunca vai conseguir atravessar o mesmo ponto que a própria tartaruga atravessou, porque ela atravessa dentro do tempo dela, e que seria o tempo do infinito. Então ele não vai conseguir atravessar o infinito, mesmo estando querendo atravessar uma tartaruga. No final das contas, nada se move, a tartaruga e nem Aquiles se movem propriamente, né? Ou seja, quanto mais nós verificamos aqui os argumentos de Zenão, ele sempre tenta colocar as proposições de forma absurda dadas pelos pitagóricos para que a gente pudesse verificar que são ideias que não deveriam ser aceitas, né? Outro exemplo, ele fala da flecha em movimento, porque, segundo ele coloca, Pitágoras acreditava que a flecha então ocupava uma posição no espaço. Se ela tem uma posição no espaço, ela então tem um ponto, uma referência, né? É um ponto de repouso. Então, uma flecha tendo movimento, ela está sempre em repouso. Se ela está em repouso, é contraditório. É uma flecha que está em repouso, segundo os pitagóricos, mas ao mesmo tempo está em movimento propriamente. Você não pode dizer se uma coisa é e ao mesmo tempo não é, né? Então, Zenão pretendia provar com seus vários argumentos
que o real, aquilo que é a realidade, ela é um contínuo pleno, as coisas são plenas e ao mesmo tempo completas, né? E o movimento seria impossível no caso. Tudo está como deveria estar nesse exato momento. E Zenão, né, no caso, vai defender essas ideias próprias, né, que são as ideias do Parmênides, né? E aderindo então à ideia de colocar aquilo que os seus adversários apresentavam dentro do absurdo, demonstrando e evidenciando esses erros. Os filósofos eleatas, né, ou eleatas, eles negam então a realidade da multiplicidade, que existem vários seres, várias coisas, e também o próprio movimento. O que existe propriamente é um princípio das coisas e aquilo que é material, porém imóvel. Então, o princípio das coisas material e imóvel. Então, apesar de a gente achar que existe um movimento, esse movimento é na verdade uma sensação, é algo que não é dentro da essência. Seria o movimento uma própria ilusão, é uma aparência para Parmênides e para o Zenão. E aí os eletas eles tentaram descobrir o princípio único do mundo, assim como todos os outros pensadores desse período estavam buscando esse princípio que iria explicar o mundo, o universo, né? Copleston ele coloca aqui dizendo, né, que tanto os pitagóricos quanto os eletas não eram pessoas que conseguiram responder de forma satisfatória a esse questionamento sobre o princípio único de todo o universo. E aí, logo no final desse capítulo, o autor coloca uma nota sobre o panteísmo, que dentro da filosofia grega pré-socrática. Por quê? A ideia do panteísmo seria essa ideia de acreditar dentro de uma atitude religiosa que o universo seria Deus, né? O panteísmo acredita nisso. Confundir Deus, uma divindade, com o próprio universo. Para os pré-socráticos, segundo Copleston, isso não seria aceito, né? Então, para Copleston, eles não eram propriamente panteístas. Por quê? Mesmo Heráclito, né, que dizia que Zeus seria ao mesmo tempo o um, não tinha então atividade religiosa. Esses pensadores eles apenas pensavam dentro do seu universo, mas eles não concebiam que as coisas, que o ser, ou mesmo que aquilo que existe no universo, fosse considerado como Deus. Né? Eles não tinham então práticas religiosas, atividades religiosas dentro disso. Eram apenas ideias filosóficas, de hipóteses, de tentativas que eles estavam colocando aqui sobre aquilo que eles consideravam como sendo então esse princípio universal, né? E ao mesmo tempo apresentando isso aqui. Os panteístas também eles fazem do universo como se fosse uma última instância, como se fosse um pensamento. Para os pré-socráticos, eles concebem o um, né, em termos materiais, ou seja, os pré-socráticos se preocupavam com aquilo que existia de forma material e não propriamente com aquilo que estava dentro do âmbito abstrato, né, do âmbito para além da questão física. No caso aqui, a ideia do pensamento, que é a ideia que os panteístas defendem em suas concepções. Então, para os pré-socráticos, o um ele não pode ser identificado como sendo os deuses gregos, por exemplo. Então, por isso eles têm um nome, são chamados de monistas e não panteístas. Então, você pode procurar que esses pré-socráticos são considerados monistas justamente por acreditar nessa unidade, né, esse um, né, que não pode ser identificado com um deus grego, que alguns pensadores que eu já analisei mostram que eles eram bastante céticos em relação aos deuses gregos, que eram muito humanizados, etc. Né? Então, bem interessante essas formas de analisar essa obra aqui, que é uma obra de história de filosofia, mas que nos apresenta um pouco das ideias desses filósofos antigos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e deixe nos comentários o que você achou aqui do vídeo, se você gosta de filosofia também e gosta de fazer esse tipo de análise também. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.